E aí, torcedor do Timão? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. A Fiel não fala de outra coisa. Em meio a uma temporada instável do Corinthians no Brasileirão 2025, uma simples declaração vinda de Lionel Messi bastou para incendiar os ânimos do Parque São Jorge e colocar o clube no centro das atenções do futebol mundial. O craque argentino, atualmente no Inter Miami, surpreendeu ao mencionar o Timão em uma entrevista internacional, e a repercussão em solo brasileiro foi imediata. Bastaram poucas palavras para a torcida corintiana começar a sonhar alto e vibrar como se fosse dia de final. Tudo começou quando Messi, em entrevista exclusiva a um canal argentino, foi questionado sobre os clubes brasileiros e qual deles mais chamava sua atenção nos últimos anos. Sem titubear, o camisa 10 revelou seu carinho pelo Corinthians, citando a paixão da torcida, o histórico de títulos e o clima eletrizante da Neoquímica Arena como fatores que o impressionaram. Sempre me falaram da loucura daquela torcida. Corinthians é gigante. Nunca joguei lá, mas admiro o clube e sua história, afirmou o astro, com um sorriso que bastou para deixar a Fiel em êxtase. As palavras do campeão mundial viralizaram em minutos. Torcedores invadiram as redes sociais, criaram montagens com Messi vestindo o manto alvinegro e começaram uma corrente que logo se espalhou como fogo em palha seca. Vem, Messi! Não demorou para o assunto dominar os trendings do Brasil e até da Argentina, com jornalistas esportivos se perguntando se haveria alguma chance real de ver o gênio em campo com a camisa do Timão. No Corinthians, o clima também foi de surpresa. Embora a diretoria esteja totalmente focada em reestruturar o elenco para recuperar o desempenho no Brasileirão, a declaração de Messi caiu como uma bênção inesperada. Internamente, membros da cúpula alvinegra enxergam o episódio como uma oportunidade de visibilidade internacional que pode atrair novos investimentos, parcerias e até aumentar o engajamento de torcedores no exterior. Em campo, o Timão ainda busca consistência e ocupa posição intermediária na tabela, o que torna qualquer injeção de ânimo, mesmo vinda de fora, extremamente bem-vinda. A temporada 2025 tem sido desafiadora para o Corinthians. Após uma sequência de tropeços no início do campeonato, a equipe comandada por Antônio Oliveira tenta reencontrar o equilíbrio. Com reforços pontuais e uma aposta na juventude das categorias de base, o time alterna boas atuações com partidas abaixo da expectativa. A torcida, como sempre, não abandona, mas exige mais. E ver Messi mencionar o clube reacende a chama de um orgulho que parecia adormecido em meio às dificuldades. Mesmo aos 38 anos, Messi ainda é capaz de decidir partidas com um toque mágico. Seus números no Inter Miami continuam expressivos, com assistências, gols e impacto em campo que poucos jogadores conseguem manter após 3 décadas de carreira. Segundo dados atualizados do Transfermarkt, o argentino ainda tem mercado na elite do futebol mundial, e sua imagem continua sendo uma das mais valiosas do esporte global. No Brasil, a simples ideia de tê-lo atuando, mesmo que por poucos minutos, já seria suficiente para lotar estádios e quebrar recordes de audiência. Mas apesar da empolgação, ninguém dentro do Parque São Jorge acredita em algo além de um sonho distante. Messi tem contrato vigente nos Estados Unidos, e seu projeto atual está fortemente vinculado à expansão do futebol norte-americano. Ainda assim, a declaração mexeu com os bastidores e reacendeu a discussão sobre a capacidade dos clubes brasileiros de atrair grandes estrelas do futebol internacional, seja no fim ou no auge de suas carreiras. Do lado da torcida, o recado de Messi soou quase como um sinal divino. Influenciadores corintianos rapidamente começaram a publicar vídeos celebrando a menção do craque, enquanto organizadas do clube já planejam faixas e cantos em homenagem ao argentino. Alguns torcedores foram além e iniciaram campanhas para que o Corinthians fizesse ao menos uma proposta simbólica, mesmo sabendo que a vinda de Messi é improvável. Ele já jogou em todo lugar, mas nunca aqui. Imagina ele sentindo o calor da nossa arquibancada, disse um torcedor apaixonado. No elenco atual do Timão, o nome de Messi também foi comentado em tom de brincadeira durante os treinamentos no CT Joaquim Grava. Jogadores como Yuri Alberto, Fagner e o jovem Breno Bidon chegaram a brincar com a ideia de passar bola para o Messi e não esconderam o entusiasmo com a repercussão.
Para muitos, ver o maior jogador da atualidade citar o clube onde atuam é motivo de orgulho e motivação. Isso mostra o tamanho do Corinthians, afirmou um membro da comissão técnica. O técnico Antônio Oliveira, por sua vez, preferiu adotar um tom mais sóbrio. Questionado sobre a fala de Messi, o treinador elogiou o camisa 10 argentino e destacou que o foco da equipe continua sendo a recuperação no campeonato. Messi é um gênio. É sempre bom ver o nome do Corinthians envolvido em situações positivas, mas temos que pensar no próximo jogo e na nossa realidade, declarou. De fato, a realidade do Corinthians ainda exige pés no chão. O clube passa por uma fase de reestruturação financeira e esportiva, buscando retomar o protagonismo perdido nos últimos anos. As categorias de base têm sido uma aposta importante, revelando talentos promissores que podem garantir não só rendimento em campo como também receita futura em negociações. A presença de jovens como Breno Bidon, Léo Mana e Matheus Araújo mostra que o futuro está sendo plantado com cuidado. Além disso, a diretoria trabalha para equilibrar as contas e ampliar as receitas fora do campo. A Arena Corinthians, agora com naming rights consolidados, vem sendo palco de shows e eventos internacionais, ajudando a gerar caixa para investimentos no futebol. A exposição gerada pela citação de Messi pode impulsionar ainda mais esse processo e colocar o clube em evidência global, algo que poucos clubes sul-americanos conseguem atualmente. Mesmo que o craque argentino jamais vista o manto alvinegro, o episódio já entrou para a história do clube como um dos momentos em que o nome Corinthians ecoou além das fronteiras do Brasil. Em tempos de escassez de grandes vitórias, esse tipo de reconhecimento serve como combustível para reacender o orgulho e lembrar a fiel que sua paixão ultrapassa os limites do campo. O recado de Messi virou um símbolo, e o Corinthians, mesmo em reconstrução, continua gigante. A repercussão também chegou à imprensa internacional. Jornais da Espanha, França, Itália e até do Japão destacaram a fala do camisa 10 e a reação da torcida brasileira. Alguns veículos estrangeiros relembraram o título mundial do Corinthians sobre o Chelsea em 2012 como parte do prestígio que o clube ainda carrega no exterior. Foi uma oportunidade única de relembrar conquistas e reforçar a identidade vitoriosa do clube diante de uma nova geração de torcedores. E como em toda boa história do futebol, tudo começou com uma frase. Messi falou, e o Brasil escutou. O Corinthians, mais uma vez, mostrou por que é diferente. A fiel enlouqueceu, o nome do clube rodou o mundo, e mesmo que a bola não tenha rolado, o jogo foi vencido nas redes sociais, na emoção e no imaginário popular. Um golaço que não precisa de chute, apenas de sentimento. Olá, torcedor do Timão, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Notícias do Timão e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Corinthians de forma exclusiva. Bora continuar! Com a explosão de repercussão causada pela fala de Messi, até os rivais do Timão se renderam ao tamanho do impacto. Nas mesas redondas, comentaristas esportivos destacaram que poucas torcidas no mundo teriam a capacidade de gerar tanto burburinho em tão pouco tempo com tão pouco. Não se trata apenas da expectativa de ver Messi em campo, mas da confirmação do que a fiel sempre soube. O Corinthians é, de fato, uma potência mundial quando o assunto é paixão, torcida e presença. O departamento de marketing do clube também entrou em campo. Em menos de 24 horas após a entrevista do craque argentino viralizar, produtos com a frase Messi falou, o mundo ouviu já estavam sendo preparados para lançamento. A movimentação reforça o profissionalismo da atual gestão, que busca transformar qualquer oportunidade em engajamento e retorno financeiro. Para um clube que ainda sofre com questões orçamentárias, ações como essa são valiosas e mostram criatividade para capitalizar sobre o momento. Enquanto isso, os bastidores políticos do clube também sentiram um impacto. Conselheiros e membros influentes do Parque São Jorge passaram a defender uma maior internacionalização da marca Corinthians, aproveitando o efeito Messi para abrir portas em mercados estrangeiros. A ideia é que a menção espontânea do maior jogador da era moderna possa servir como trampolim para negociações com patrocinadores internacionais, eventos globais e até intercâmbios com clubes do exterior. Fora das quatro linhas, torcedores organizaram uma festa simbólica nas arquibancadas da Neoquímica Arena durante o próximo jogo do Brasileirão. A promessa é de mosaico,
cantos especiais e até uma bandeira com o rosto de Messi usando as cores alvinegras. A paixão do torcedor corintiano não conhece limites, e qualquer mínima centelha é suficiente para incendiar corações e mentes. A declaração do argentino virou combustível para resgatar um sentimento que parecia sufocado pelas dificuldades da temporada. E a temporada ainda está longe de terminar. O Corinthians, que ocupa uma posição intermediária na tabela, tem jogos decisivos nas próximas rodadas. A oscilação de desempenho preocupa, mas o ânimo renovado pela fala de Messi pode se traduzir em uma atmosfera mais positiva nos jogos em casa. O fator emocional, que sempre foi um trunfo do Timão, pode ganhar um gás inesperado justamente por causa da tensão internacional que o clube recebeu nos últimos dias. Alguns ex-jogadores do Corinthians também se manifestaram. Ídolos como Marcelinho Carioca, Neto e Vampeta comentaram a declaração do camisa 10 argentino e ressaltaram a importância desse reconhecimento vindo de uma figura histórica do futebol. Para eles, isso só reforça que o Corinthians é muito mais que um clube, é um símbolo cultural brasileiro que ultrapassa barreiras esportivas. Messi reconhecer o Corinthians é como se Pelé tivesse elogiado Boca Juniors. É um gesto que tem peso, disse um deles em entrevista. A base corintiana também sentiu os reflexos. Jovens das categorias sub-17 e sub-20, ao verem a repercussão, passaram a sonhar mais alto. Para eles, saber que um nome como Messi conhece e respeita o clube onde estão se formando é um impulso motivacional incomparável. Em tempos em que muitos talentos deixam o país cedo demais, uma valorização simbólica dessa magnitude pode ajudar a manter viva a identidade do clube e sua capacidade de formar craques com alma corintiana. A imprensa brasileira, claro, mergulhou fundo na análise do caso. Especialistas discutem a influência de falas como essa na cultura do futebol moderno, onde um simples elogio pode desencadear movimentos reais de mercado, engajamento digital e até alterações na cotação de ações de clubes com capital aberto. O Corinthians, mesmo sem um investimento bilionário estrangeiro, mostra mais uma vez que seu ativo mais valioso é intangível, a paixão de seu povo. Enquanto isso, nos bastidores do futebol sul-americano, outros clubes observam o fenômeno com atenção. A capacidade de mobilização do Corinthians tem gerado comparações com gigantes europeus em termos de engajamento digital. A menção de Messi veio apenas consolidar o que o continente já suspeitava: o clube paulista é um dos últimos redutos da cultura de arquibancada que transforma futebol em religião. E a Fiel, como sempre, responde à altura. Com o desenrolar da temporada, o Corinthians ainda terá muitos desafios pela frente. Jogos complicados, disputas diretas na tabela e a busca por uma vaga internacional ainda movimentam os bastidores. Mas, com a moral elevada e os holofotes do mundo voltados para o clube após a fala de Messi, o Timão entra em campo mais forte emocionalmente. E no futebol, isso pode fazer toda a diferença. É inegável que a declaração de Messi funcionou como um divisor de águas na atmosfera alvinegra. Em tempos de redes sociais e consumo instantâneo de conteúdo, cada palavra dita por um astro tem potencial de virar fenômeno. E com a torcida do Corinthians, que transforma qualquer manifestação em movimento, a resposta foi digna da grandiosidade do clube. O argentino não apenas reconheceu o Timão, ele reacendeu um sentimento de pertencimento que só a Fiel é capaz de entender. Em resumo, o recado de Messi ao Corinthians foi mais do que um elogio, foi um evento. Um momento que uniu torcedores, diretoria, jogadores, imprensa e até rivais em torno da mesma certeza: o Corinthians é grande demais para passar despercebido. Nem mesmo o maior gênio do futebol contemporâneo resistiu à mística do Timão. E se Messi um dia decidir vir ao Brasil, mesmo que por um jogo festivo ou um amistoso, já sabe qual camisa o espera com braços abertos e arquibancadas em chamas. Enquanto isso não acontece, a torcida segue fazendo o que sabe de melhor: sonhar alto, cantar forte e transformar qualquer notícia em esperança. Porque no Corinthians, cada gesto vira epopeia. E cada palavra vinda de um ídolo global é transformada em verso, grito e fé. Messi falou, e a Fiel ouviu. Agora, o mundo inteiro está prestando atenção. Essa é a essência do Corinthians: ser lembrado mesmo quando ninguém espera, ser gigante mesmo quando o placar não ajuda, ser assunto global mesmo que a bola não esteja rolando. O futebol, afinal,
é feito de momentos, e esse ficará para sempre na memória da nação corintiana como o dia em que Messi olhou para o Parque São Jorge e acendeu um sonho que nem o tempo será capaz de apagar. Trazemos notícias atualizadas do Timão todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Corinthians. Até o próximo vídeo.